Paz do Senhor. Gostaria que vocês. A primeira, eu queria que só dar uma explicação sobre a pregação de hoje. É a continuação da palavra que eu dei há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, e é o livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, 2º capítulo, versículo 1, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Para variar, vai ser longa, né? A vida aqui na Bíblia, porque eu acho que é bom a gente ler, né? Às vezes a gente pode não ler em casa, ou ler só um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 14. Bem? Está todo mundo sintonizado? Sim. Então eu vou ler na versão que eu tenho em NVI, e talvez seja diferente de vocês, tá? Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Eu queria que vocês botassem isso, prova o nosso coração. Depois eu vou voltar. 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram de nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Amém? Assim disse a palavra do Senhor, né? E só recapitulando, há 3 semanas atrás, né? A igreja de Tessalônica, né? Que ela era uma igreja na Grécia, a população na época era de 200 mil pessoas, né? E quando eu preguei há 3 semanas atrás, eu falei que a população aqui de Numaz era de 56 mil. Eu inverti. A população de Numaz são de quase 200 mil pessoas agora. E eu falei 56 mil pessoas, é da cidade onde eu vivo, onde eu moro, em Izu. Então, uma correçãozinha, tá? Então, para vocês terem uma ideia, 2.000 anos atrás, essa cidade tinha quase 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Era tão grande essa cidade de Tessalônica, né? Como agora, no máximo, são quase 200 mil pessoas morando aqui. Tá? E o nome foi dado devido a irmã do Alexandre o Grande, que foi para homenagear a sua irmã, e botou o nome de Tessalônica. Né? E a situação da cidade agora são de 300 mil habitantes. Tá? E Paulo, ele foi nessa igreja, ele fundou essa igreja no ano
50 ou 51 depois de Cristo, ou seja, quase 20 anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor. Tá? E foi nesse livro de Tessalonicenses, nós temos 3 pontos importantes, que as provações virão, que é o capítulo de 1 a 3, nós estamos no segundo agora, né? As tentações virão, que é no capítulo 4, e Jesus, que é o mais importante, Jesus voltará, que é o 4 e 5, né? E nesse capítulo 2 aqui, eu queria colocar 4 pontos em que essa parte que eu li agora do texto que fala. Ele mostra no capítulo 2, do capítulo 2, do versículo 3 a 4, ele mostra um servidor. No versículo de 5 a 8, ele fala como se fosse uma mãe. De 9 a 12, ele fala como se fosse um missionário. E de 13 até o, até o 16, eu tenho que puxar até o pouquinho 16, ele fala como um missionário oficial. Ele seria o embaixador, tá? Então, eu vou voltar aqui, tá? Paulo, ele dá uma introdução do versículo do 1 ao 6, né? Ele fala aqui que, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o Evangelho de Deus em vocês em meio a muita luta. Deus abençoe. Né? E ele dá uma introdução do que ele estava fazendo. Por quê? Dando a legitimidade do seu ministério. Né? Porque aonde Paulo ele ia, vocês se lembram que Paulo, antes ele era o Saulo, ele era o perseguidor dos cristãos. Né? Então, o local que ele ia pregar, principalmente, ele ia nas sinagogas. Nas sinagogas que ele tinha, judeus. Né? Então, ele recebia muita oposição do povo judeu. E também dos irmãos que se acreditavam na palavra do Senhor, mas também não tinham muita certeza. Ainda é interessante, né? O Serginho, o nosso irmão Diácono Sérgio, né? Serginho, desculpa, Serginho, né? Ele comentou sobre qual a nossa escala de confiar em Deus, de 0 a 10. Ninguém respondeu, lógico, ficar no seu coração, tá? Deus sabe, né? Então, tinha judeu que tinha se convertido, mas não tinha certeza. E tinha muita intriga contra o Paulo, contra o apóstolo Paulo. Eles achavam que o Paulo ele era um charlatão, inclusive pensavam que ele só queria enganar as pessoas, queria ganhar dinheiro em cima disso, né? E nessa carta de Paulo a esses Tessalonicenses, ele estava em outro local, ele estava em Corinto, mandou a carta praticamente 1 ano depois de ter a igreja, né? E ele confirma a veracidade da palavra dele. Nós vemos aqui, né? No versículo 2, se vocês quiserem podem, vai ser o trilho da nossa conversa de hoje, da nossa aula de hoje, né? Do nosso culto. Vai ser nesse 1 Tessalonicenses, versículo 2. Capítulo 2, e agora eu vou entrar no versículo 2, tá? Para o William, que chegou agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 2, que eu vou entrar agora, tá? Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, né? E ele fala isso, né? Vocês se lembram que em Atos 17, quando a igreja de Tessalônica ela foi introduzida, que ela foi lançada, Paulo sofreu bastante lá também, né? Sofreu bastante. Então, Paulo abriu a igreja em Filipos, depois foi para Tessalônica. E ele diz aqui que ele havia sido humilhado, que ele havia sido flagelado e foi escorraçado também na prisão, né? Mas teve um grande resultado lá em Filipos. O que foi que aconteceu em Filipos? Foi o carcereiro romano que foi salvo. Mas para ele ser salvo, o Paulo e o Silas passaram por muitos apertos e chicoteamento, né? E depois disso, eu sempre me lembro dessa palavra, que eu fui há 3 anos, nós fomos para Minocamo, na igreja do pastor da vila, né? E foi a primeira pregação que eu escutei fora daqui da nossa igreja. Acho que o pastor cearense, acho que estava lá dando, ele falando essa história de Atos,
capítulo 16, 35, se eu não me engano, falando desse... como é que cuida da prisão? Carcereiro. Do carcereiro, né? Porque houve um terremoto, ficou tudo escuro e as pessoas poderiam ter fugido, né? Mas não fugiram. O Paulo e os outros também ficaram lá, mas o carcereiro, como não viu mais ninguém, ele pensou que todo mundo tinha morrido, tinha fugido. E um oficial romano, quando ele é encarregado de cuidar de um negócio, de alguma coisa, e acontece uma coisa errada, ele é morto, é aniquilado. E o que foi que esse carcereiro pensou? Ah, então eu vou me matar, né? Mas antes dele se matar, o Paulo chegou, não, nós estamos todos aqui. E ele pediu, o que que eu faço então para me salvar? Acredita, você e tua casa serão salvos. Acredite em Jesus, né? E isso aconteceu em Filipos. E Paulo estava todo marcado, todo ensanguentado ainda, não devia nem ter as cicatrizes refeitas. Ele foi para Tessalonicenses, né? Ele foi para Tessalônica, né? E o que que Paulo fala aqui de Tessalônica, né? Que ele ainda carregava as marcas que ele tinha desse sufoco que ele passou em Filipos, né? E você acha que uma pessoa, se vai acreditar em uma mentira ou uma coisa, vai sofrer tudo isso? Não sofre, né? Não, não, eu estava mentindo, desculpa, desculpa. Ah, não, era mentirinha. O cara passou por todo esse sufoco e estava lá de novo em Tessalônica para pegar a palavra do Evangelho, para falar da palavra de Deus, da palavra verdade, né? Então ele está demonstrando isso, essa carta para os Tessalonicenses, porque ele estava mostrando o que realmente ele acredita. E ele queria passar essa palavra, essa mensagem para eles, né? Tanto, né, que o Paulo, ele nessa carta pastoral dele, ele fala assim, né? O serviço pastoral de Paulo era sem erro doutrinário, sem motivos impuros, eles não tinha por que um motivo impuro para, sem querer enganar as pessoas, sem tentar agradar aos homens, mas sim a Deus, sem palavras de bajulação, de lisonjeria, sem ambição financeira, não estava querendo enganar ninguém, não estava querendo tirar dinheiro de ninguém, e sem querer receber elogios de outras pessoas. O que ele estava querendo falar lá? Falar apenas a palavra de Deus, era o serviço dele, é o trabalho dele, tá? Então, nós também, pastores, e você, mas eu não tenho ministério. Você é o ministério na sua casa. Você é o ministério onde você trabalha. Então, você tem essa responsabilidade. Bem? Né? Então, não querer. Não, lógico que a gente não quer enganar ninguém. E é uma coisa que eu sinto muito dos nossos pastores, né? Assim, a honra da. Principalmente a pastora Ruth, com essa parte monetária, né? Ela não quero isso, não quero receber isso, não quero. Não, não, não. Cadê o papelzinho aqui, tanto boletim, tanto direitinho, quer tudo direitinho, tudo na marca. Porque ninguém aqui, irmão, a gente quer dinheiro de ninguém. O que que a gente quer? O que que nós queremos aqui? Que as pessoas sejam salvas, que as pessoas escapem da ira de Deus. A ira de Deus. Porque o dia vai chegar. Jesus veio, e essa carta de Tessalonicenses, ela fala da vinda, da segunda vinda. Ele veio a primeira vez, para quê? Para nos salvar. Tem gente que reclama ainda. Por que que só Jesus? Por que que só Jesus? Meu irmão, eu agradeço porque Deus ainda deu uma escapada. Olha, você tem uma porta de saída, está aqui, estreitinha, mas é essa. Pelo menos ele deu essa chance para a gente sair do mundo que a gente vive, esse mundo perdido, né? A porta é estreita, tem gente que reclama, o budista reclama, o mormonista reclama, o outro reclama, o islamita reclama. Ah, porque tem esse Deus, tem aquele, mas não adianta eu querer forçar você a acreditar em Jesus. Você tem que acreditar e comparar quem diz o que diz que é, que fez que foi, o que deixou de fazer e como vai ser o futuro. Quem que completa isso tudinho? Só tem Jesus. Todos os outros tá tudo mortinho lá. Não, nem acho que se tiver um restinho de osso, alguma coisa. Mas o nosso Jesus não. Ele morreu na cruz, morreu. A gente fala, Jesus morreu na cruz, sacrificou sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, irmão. Os outros nenhum consegue fazer isso. A resposta que o mundo tem, como é que o mundo foi feito? Está ali. No primeiro dia que Deus criou os céus e a terra, pronto, acabou. Não tem mais dúvida para a gente ficar pensando de onde é que veio o Big Bang. Ah, o Big Bang, de onde é que veio? Quem foi que fez o BAM? Né? Quem foi que fez a reação? Pode até ter sido uma explosão,
Mas alguém teve que fazer alguma coisa, porque nada se constrói do nada, né? Você tem alguma coisa, você pode até transformar, mas o nada vindo nada não tem. Só quem dá essa explicação é a nossa Bíblia. Amém? É o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o único. Os outros deuses, com letrinha minúscula, deusinho, entidade, não adianta, irmão. Não vale nada isso. Tá? Então, o Paulo, ele está falando aqui da palavra de Deus. Eu fiz isso sem erro, sem querer enganar vocês. E por quê? Porque é uma direção que ele queria dar para a igreja. É uma direção, como eu disse, para nós pastores, como ministério, mas você também tem um ministério na sua casa onde você vive. Amém? E eu falei para vocês ainda há pouco, que no versículo 4, né? Mas a Deus que prova o nosso coração. Deus prova o nosso coração. No versículo 4, se você olhar aí, vai ter. Por que que Deus prova o nosso coração? Né? Por que será? Né? Vou dar 3 pontinhos só. Tá? Hoje a gente tem. Ainda não deu nem 6 horas ainda. Oh, que beleza hoje, né? Né? Primeira, expor o seu coração por dentro. Expor o seu coração, o seu, o meu, nosso coração por dentro, por fora, meu irmão. Você está uma beleza, você está lindo de coração por dentro. Só quem sabe é Deus, tá? Então, para expor o seu coração, ele faz isso. Se vocês quiserem, podem procurar. Deuteronômio 8:2 diz assim. Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não, né? Meu irmão, se você não estiver passando por alguma prova agora, é sinal que você ainda está muito novo, né? E não está sendo ainda incomodado, sim, né, pastor? Porque todos nós passamos. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei o que o Serginho está passando agora. Ele está tudo bem ali por fora, por dentro, não sei, na casa dele, no... Serginho, eu estou dando só um exemplo, tá? No Brasil, o que está passando, nossos irmãos que estão aqui na frente, eu não sei, irmão. Mas Deus sabe, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Mas por que ele faz essa prova? Que é para você aprender, para você saber o que você realmente sente no seu coração. Por isso que você passa por prova. Né? E o Paulo passou por essa prova também para ele ser aprovado. Né? Mas nessa parte do Deuteronômio, uma geração inteira de Israel, ela foi o quê? Punida. Ela não pôde passar para a nova terra, para a terra prometida. Por quê? Deus foi testando o coração deles. Eram 2 semanas, Serginho, o caminho que eles tinham para chegar até o local, para a terra prometida, se não me engano. Acho que levaram 40 anos. 45 dias. 45 dias para chegar na terra prometida, levaram 40 anos. Por quê? Começaram a andar em círculos. Deus estava provando, tentando o coração deles. Tentando não, provando o coração deles. Eles já saíram do Egito reclamando. Saíram, passou um tempinho, já começaram a reclamar, a murmurar. E disse, peraí, eu tenho que testar mais essa galera. Eles têm que saber o que. Eu sei o coração deles, mas eles ainda não sabem. Será que eles vão me honrar mesmo, realmente? Será que eles vão me obedecer realmente? Então, Deus estava provando a eles. Amém? Só quem passou? Josué e Caleb. Os 12 espias foram dos 12 espias, foram os únicos 2 que viram a terra prometida com os olhos como Deus prometeu, né? Foram os únicos que passaram, porque os filhos, né, porque a primeira geração foi completamente ficou lá no desertinho. Amém? Então, e a gente vai ter provação, irmão. Vai ser uma provação pequena ou vai ter provação grande? Provação pequena? Sim, isso é tão fácil, mas quase todo dia tem. Você está dirigindo o carrinho, aí vem um carro e passa na sua frente. Abençoado! Você fala abençoado mesmo, né? Você sente que. Aí você vai atravessar a rua, vem um carro e quase passa por cima de você. Né? Aí você fica naquela, né? Deus vai testando você. Isso é um exemplozinho que acontece comigo, acontece com você também. Você está dirigindo aqui a bicicleta, está na mãozinha dela aqui. Quando você vai passar com o carro, a bicicleta vem para cima do carro. Puta, que isso aqui? Aí você olha assim, né? Pequenas provas, pequeninas provas que vai testando seu coração dia a dia, meu irmão.
Não é uma vez por mês, uma vez por ano, não. Dia a dia você vai ter pequenas, mas também tem as grandes. Quais são as grandes? Uma doença, um câncer, sei lá, um tumor, ou um acidente que acontece, que você acaba todo arrebentado, né? Aí Deus vai testando você aí, né? Pode ser, aconteceu há poucos meses, né? Falecimento do ente querido meu. A minha mãe faleceu 2, 3 meses atrás, no final de junho, né? Tendo Jesus e não tendo Jesus é completamente diferente a maneira como a gente aceita isso, né? Pode ser um divórcio, uma separação bem triste, né? Ou pode ser, por exemplo, um cara que tem tudo na mão, tem carro, tem empresa, tudinho, acaba a empresa. Falência, né? Acontece a falência. E agora, o que eu faço? Ele achava tudo que era tudo no dinheiro, tudo era na conta dele. Agora vai depender de quem? Somente Deus, né? Então, as grandes provas, né? Isso foi a primeira, né? Para testar o nosso coração, para provar o nosso coração. Segunda, para nos refinar. No Salmos 66, 66 diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, né? O processo para refinar um metal precioso, o que a gente faz? Isso, bota no caldeirão, queima, conta mais de 500 graus, 600 graus para cima, né? E o que acontece? As impurezas elas vão ter tudo saindo, vai tudo flutuando. Aí você vem, pega, limpa, fica só com o que está puro, né? O ouro puro de Ofir, né? Tem na palavra também, né? Meu irmão, vocês sabem a diferença do grafite para o diamante? É tudo feito de carbono. A origem é o carbono. Mas o grafite você consegue assim rapidinho, em qualquer local. Mas o diamante, ele está debaixo de uma pressão da Terra. Ele recebe tanta pressão, tanta pressão, tanta pressão, que o carbono ele aguenta, mas ele vai tirando as impurezas e ele fica daquele jeito, brilhando. Mas para ele estar brilhando daquele jeito, ele precisa de muita pressão em cima dele. Senão você não fica brilhando. Aliás, o diamante não fica brilhando. Não precisa brilhar agora. Ele vai brilhar quando chegar lá em cima, né? Amém? Né? E a terceira, por que a gente passa por prova? Para não dar maturidade. A gente precisa de maturidade. Qualquer coisinha tá, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou passar? Você vai tendo experiência, você vai tendo a maturidade de lidar com as coisas, com os assuntos, de conversar com alguém. Você está conversando com alguém, dá um exemplo. Pastor, começa a brigar, falar alto. Se eu começar a falar da mesma maneira com ele, você vai levar a algum local? Não. Ele não vai me escutar, nem eu vou escutar ele. Isso vai ter o que ter? Maturidade. Geralmente quem é mais velhinho tem maturidade, né? Quem é mais novo vai logo no impulso, quer fazer as coisas com a mão, né? E quantas coisas que a gente se arrepende depois de ter feito essas que não deveria ter feito. Então, essas provações vão levar para o quê? Para a maturidade, né? Sim. Agora vamos para o versículo 7, do versículo 7 ao 12. Embora, no Tessalonicenses do Ornem, embora com apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Né? Interessante, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. No versículo diz assim: sendo assim, tanta afeição decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram de nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Né? Ele fala aqui como uma mãe. Em algumas versões fala como ama. Ama é aquela pessoa que dava leite, né? Então, o apóstolo Paulo falando dessa maneira, essa metáfora, né? Tratamos vocês como mãe. Por quê? Porque eles davam um calorzinho. Qual amor de mãe que ninguém gosta? Né? Você pega o seu filho, você amamenta seu filho, você carrega no colo. Infelizmente, nós homens não podemos fazer isso. Né? Não fomos criados para amamentar. Mas a gente pode cuidar do nosso filho, lógico. Paulo vai dizer aqui também que ele tratou de vocês como pai.
Mas a mãe tem a função dela, é lógico que é muito importante, né? Deus, usando Paulo, falando dessa maneira, nós tratamos você como uma mãe, né? Como uma mãe que cuida dos próprios filhos. E depois ele fala aqui também que nós trabalhamos de dia e de noite para não sermos peso para você. Ele não queria estar lá só para ganhar dinheiro da turma, ele queria salvar as vidas, né? E ele recebia um dinheirinho, um dinheiro assim, oferta, né, da igreja da Macedônia. Mas vocês devem saber, né? A igreja da Macedônia também era tão pobre que ela não podia ofertar muito. Mas ele também recebia, mas não queria ser peso para ninguém. Tá? Aí, aí vamos no 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês que creem. Pois vocês sabem que tratamos um como um pai trata seus filhos. Já se tornou pai agora, né? Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória, né? Então, ele desses dois pontos, ele é tão cuidadoso, Paulo falando do ministério dele, tratava-os como uma mãe em certo momento e tratava como um pai, né? Um motivante, sério, para dar um motivo, ou dar uma motivação para eles, né? E esse gesto da mãe amamentando um filho é tão lindo. A gente quase não vê mais foto. Antigamente ainda tinha, né? A gente podia. Antigamente, eu não tinha nem nascido. Acho que eu me lembro quando era 12, 10, 12 anos, ainda via as pessoas amamentando assim, uma praça, alguma coisa assim, né? Botava uma toalhinha aqui encobrindo, né? Agora ninguém vê mais isso. Se for amamentar, ainda falo, por que está amamentando? Porque não dá, não dá no mamadeira, do BIM, né? Eu falo BIM, mamadeira, né? E é interessante assim que nós vemos assim Paulo dando esse amor todinho para ele, para essa igreja. E nós aqui como os pastores também, né? A gente quer tratar você como um pai, quer você tratar como uma mãe, né? A gente procura fazer isso, mas aqui no Japão o que é muito difícil a gente ter essa comunhão com vocês, essa relação com vocês. Acho que no Brasil é menos difícil, não vou dizer que é mais fácil, é menos difícil, mas aqui tem muito problema de codinho de horror, codinho de horror em português. é, é, de privacidade, né? Sim, né? Né? E, é, sim. E no versículo 12, né? Por que que Paulo fala isso? Por que que Paulo age dessa maneira, né? No versículo 12 ele diz assim: para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória, né? Ele não quer, ele não quer ser elogiado, ele não quer que seja bajulado, ele não quer nada, ele quer que você viva o reino de Deus para a glória do Senhor, né? E vamos para o 14 agora. Vou do 13 ao 16, tá? Nós lemos até o 14 agora, mas eu queria que vocês colocassem de novo no Tessalonicenses 2, capítulo do versículo 13 até o 16. Amém? Deixa eu molhando aqui minha garganta. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, olha só que interessante, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. 15. Que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Está falando Paulo e os outros apóstolos, né? Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. 16. Forçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira, né? E aqui vou só
destrinchando aqui, né? No versículo 13, Paulo fala para ele: a palavra de Deus vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que Paulo usava naquele tipo? Ele tinha o Novo Testamento para falar? Não, né? Ele não tinha. Ele estava escrevendo o Novo Testamento. Estavam escrevendo o Novo Testamento. O que ele usava? A palavra de Deus. A Bíblia, o Velho Testamento. Ele provava pela Bíblia o que tinha, por exemplo, em Isaías, fala, tantas promessas falando de Jesus, que Jesus veio. Né? Daniel já fala até da segunda vinda de Jesus. Né? Então, essa palavra, de onde é que veio essa palavra da Bíblia? Foi qualquer homem que escreveu? Qualquer pessoa que escreveu? Não, sim. Foram pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Ele usou essas pessoas para revelar o quê? A vontade de Deus, né? E essas pessoas eram utilizadas pelo Espírito Santo. Por isso que não há contradição na Bíblia. Às vezes a gente vê uma coisa que a gente não entende. Não é porque não é que esteja se contradizendo, a gente não está entendendo. Então, na próxima pregação que eu vou fazer, inclusive até uma parte sobre Atos, né? Que Deus... Mas deixa isso para a próxima pregação, senão vai misturar um pouco aqui, né? Então, esses homens, eles foram usados como vasos de Deus, né? São vasos de Deus para quê? Para expressar a palavra do Senhor Jesus, né? O Senhor Deus, né? E nós vemos aqui, por exemplo, o Velho Testamento, ele aponta para Jesus, sim? Sim, porque o Velho Testamento, ele era uma projeção de Deus, de Jesus. Quando Jesus veio, ele foi essa revelação. Bem? Então, por exemplo, segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E em 2 Pedro 1,20 diz assim também: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas falaram da parte de Deus impedidos pelo Espírito Santo. Né? Irmão, você hoje está aqui, veio aqui na igreja. Eu não sei o que você passou por essa semana, se você esteve muito ocupado, se você teve muito problema. Aí você vem aqui na igreja e você quer escutar uma palavra que te conforte. Ah, essa palavra serviu para mim. Aí você vem, não sei o seu motivo, você vem o pastor e fala uma coisa aqui, aí você sente, ah, essa serviu para mim. Ela vai me instruir. Às vezes você se sente como levou uma chicotada, uma chibatada. Ah, essa doeu. Essa doeu, ainda acontece comigo, não acontece com você não, né? Então, a palavra de Deus ela vai servir para você no seu instante que você está agora. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando por minha vontade. Eu estou falando a palavra de Deus. E eu espero que ela toque em vocês, assim como Paulo. O Paulo falou, ele fala aqui um pouquinho antes, né, que vocês se tornaram imitadores de Deus. Uma criança, quando ela imita, né, ela começa a imitar quem? Quem ela vê primeiro? O pai ou a mãe, né? Então, os tessalonicenses, eles começaram a imitar a Deus, a imitar Jesus, né? E eles foram sendo um bom testemunho para as outras igrejas em volta daquela região toda, né? Por isso que eles se tornaram imitadores de Deus, né? Tá? E no versículo 17, voltando aqui no versículo 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês, né? Esse versículo 17 aqui, o Paulo ele saiu fugido. Por quê? Porque o pessoal queria matar. Queria matar o Paulo. Então ele saiu fugido e não, isso é um ano depois que ele escreveu essa carta, né? E as pessoas pensavam que ele era charlatão, que ele queria enganar, por isso que ele não voltava mais para cá, não voltava mais para Tessalonicenses, para Tessalônica, né? Então Paulo escreveu essa carta justamente para tirar essas dúvidas. Não, meu filho, meus irmãos, olha aqui, nós, porém, irmãos, eles chamam ele de irmão, né? Privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração. Paulo tinha no coração a igreja de Tessalônica. Ele queria que esse povo fosse salvo e que queria que eles continuassem firmes, apesar dos problemas. Porque não foi só Paulo, provavelmente, que passou por dificuldades.
né? Os outros irmãos que estavam lá também, né? E no versículo 18, seguindo, quisemos visitá-lo, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, eu estou indo até o 20. De fato, vocês são a nossa glória, a nossa alegria, né? O que ele está falando aqui, né? Ele queria visitá-los, mas Satanás não deixou. Eu procurei em vários locais, né? E sobre por que o Satanás não deixou ele voltar, né? Por quê? Por quê? Por quê? Nos livros que eu procurei não tinha resposta. Mas o Espírito Santo fala, né? Que ele, o Senhor Deus, ele está no controle de tudo. Se o Paulo não foi, Paulo disse que Satanás, né? Não deixou, mas Deus está no controle. Deus não queria que ele fosse. Porque se ele fosse, talvez em Coríntios alguma coisa ia acontecer. Ele estava nessa época em Coríntios, né? Então preferiu que ele ficasse lá, né? Tem muitos motivos para ele, motivos assim, físicos, né? Porque o judeu ia querer fazer ruindade com ele de novo. Inclusive o Jason foi uma pessoa que aceitou Paulo quando eles foram em Filipe, não, em Tessalônica. Ele foi quem protegeu Paulo. E as pessoas foram o quê? Prender Jason, né? E até proibiram ele de aceitar. Se Paulo voltasse para cá, você vai ser preso ou você vai ser flagelado ou alguma coisa parecida. Tá? Então, e o Paulo, por este motivo, o motivo a gente não sabe, e eu não quero inventar nenhum motivo, mas o que eu falo é o seguinte, que o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele está no controle de tudo. Então, não foi. Não foi, mas o Espírito Santo está no controle. Deus não está lá sentadinho com medo do Satanás ou de alguma pessoa. Deus está no controle de tudo. Qualquer folha que cai na terra, Deus sabe. E ele sabe o motivo por que Paulo não foi. Mas os estudiosos ainda não sabem. Né? Estudiosos da Bíblia. Tá? Então, ele fala aqui, nessa parte aqui, né? Perante, no 18, desculpa, 19. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, os Tessalonicenses? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. O Paulo está falando aqui o quê? Quando eles se encontrarem lá em cima, Paulo vai se encontrar com esse pessoal da Tessalônica. Ele está dizendo que eles vão se reconhecer, nós vamos nos encontrar, né? Nós nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando o nosso corpo para de funcionar aqui, no mesmo segundo a gente vai lá para cima, no paraíso, né? E se os nossos conhecidos, se os nossos amados também aceitarem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, quando chegar o momento deles também, eles irão para cima. Então vão se reconhecer. Nós vamos nos reconhecer lá em cima, em nome de Jesus. Senão Paulo não escreveria isso. Se Paulo escrever, então, talvez a gente se encontre lá em cima, eu não sei se vou reconhecer. Não, Paulo escreve, nós vamos encontrar lá em cima. E vocês são a glória do Senhor, porque vocês aceitam o Senhor Jesus, vocês obedeceram a palavra do Senhor Deus, e vocês seguem essa palavra de acordo com a vontade dele, não com a minha humana, como dos humanos, não. Vocês seguem e observam a palavra do Senhor Jesus da maneira que vocês foram ensinados. Porque muita gente escuta a palavra e depois vai mudando. Não, vou mudar para isso, vou mudar para aquilo. Ah, porque se eu falar isso, essa pessoa vai se sentir mal. Se eu falar isso, aquela pessoa vai ficar assim. A gente não pode mudar. A gente tem que seguir a palavra de Deus. E Paulo, ele seguiu assim. E ele foi massacrado, ele foi torturado, mas ele estava lá com isso. Os mártires da igreja, todos foram assim. Todos. Qual o primeiro mártir da igreja depois da morte de Jesus? Estevão. Estevão. E na próxima pregação eu quero falar sobre Estevão também, né? Ele sofreu, mas ele não abriu a mão. Não, o caminho é esse. A verdade é essa. Vocês judeus também,
sabem da palavra, vocês escutaram a palavra, né? E vocês têm que seguir essa nova palavra, né? E é interessante, né? No versículo anterior aqui que eu passei um pouquinho, é do 15, se eu não me engano. Os judeus, eles não queriam que Paulo e os outros pregassem a palavra do Senhor Jesus. Eles não queriam que eles fossem salvos. O judeu, ele queria só ele para ser salvo. Eu só quero eu, só pode ser eu. Eu e meu povo, não pode ninguém mais. É por isso que o Paulo ele é muito odiado, o apóstolo Paulo, ele é muito odiado pelos judeus atualmente, os ortodoxos, né? Por quê? Alguns dizem, a gente ouviu falar de Jesus, eu até ouvi falar de Jesus, mas Paulo, ele era o exemplo dos fariseus, ele era o top, ele que seguia a palavra ali na risca, a palavra antiga, né? E depois ele se foi transformado. Por quem? Por Jesus. Quando ele viu a luz, né? Que ele caiu as escamas, né? Quantos foram dos apóstolos, né? Dos mártires que viram Jesus, né? Os 12 discípulos, e Paulo, né? Que viram Jesus assim de frente a frente e foram carregando, sofrendo o que tinham que sofrer, penando o que tinham que penar, mas eles não arredavam o pé da verdade. Eles seguiam aquela verdade. Eles seguiam a verdade. Pode vir o que vier, pode cair chuva, pode cair neve, mas a palavra é essa. Então, irmãos, quando vocês forem também, vocês têm o seu ministério, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, não mude a palavra de Deus. Siga na palavra de Deus, né? Amém? E a gente vê aqui, só para terminar, ainda vai 6h20 ainda, só para terminar, né? A maneira como Paulo ele foi abraçando o evangelho, para ele espalhar o evangelho. Onde ele precisava ser judeu, ele era judeu. Onde ele precisava ser gentil, ele era gentil. Mas ele tinha a linha dele. Ele ia primeiro no judeu, depois ele ia para o gentil. No caso, nós, né? A maneira como ele falava, a maneira como ele espalhava, a maneira como ele dava a palavra dele soava. Eu fico imaginando, né? O jeito do Paulo, quando Paulo falava às pessoas como é que se sentiam. Meu Deus, por que eu não faço? Por que eu não sou assim? Também ainda não caí do cavalo, né? Fiquei cego 3 dias e passei 3 dias sem comer e beber. Acho que tá ruim de ficar igual o Paulo, né? Mas eu tento, irmão, seguir a palavra. E um dia, se Deus quiser, Deus vai me dar esse poder que eu não para me vangloriar, para estar na frente de, eu fiz isso, eu curei aquilo. Não. É que a palavra do Senhor seja espalhada e o nome desse seja glorificado. Não a mim. Não vale nada. Né? Eu sou pior do que o grafite que está lá embaixo lá, né, da terra. Né? E a outra coisa, o sofrimento que Paulo sofreu. O que ele sofreu para poder passar a palavra. Né? Até o último dia da vida dele. Né? E ele continua. Tessalonicenses, ele vai para Coríntios, né? E ele vai para Efésios, Gálatas, falando o que ele tinha que falar, aprendendo o que ele tinha que aprender e não guardando para ele. Ele foi embaixador, e diz ainda, né, se não me engano, Efésios, embaixador em cadeias. Por quê? Porque ele estava acorrentado, ele estava aprisionado, mas ele estava falando a palavra de Deus, aonde ele podia. Amém? Essa é a palavra que eu ia dar para vocês. Deus abençoe e guarde. Amém?